Então, agora que a gente já criou a classe aluno com os atributos aqui, nome, RA, nota, a classe cadastro aluno para testar, né? A classe aluno. Agora a gente precisa se preocupar com o refinamento desses recursos que a gente criou. O recurso que eu digo, essa classe aluno aqui. Veja o seguinte, se eu vier aqui colocar um RA negativo, a gente sabe, RA, um registro, como se fosse CPF, né? Negativo. Não faz sentido. A nota do aluno negativa não faz sentido e, no entanto, ele aceita. Tanto aceita que ele exibe aqui. Por quê? Quem que está aceitando diretamente isso? São os atributos. Então, o que a gente vai fazer? Eu não quero que o atributo seja acessado diretamente. Então, até agora, eu fiz de uma forma errada, propositalmente, mas aqui a gente vai dizer que os atributos serão private ou privativo, todos eles, private. E se eu salvar aqui, a gente vai ver que vai dar erro na classe cadastro aluno. Vamos dar uma olhada lá. Por que está dando erro? Está dizendo, ó, nome tem acesso privado na classe aluno. Eu não consigo mais acessar diretamente. Mas aí, como que vai acontecer então se eu não consigo acessar diretamente? Eu vou apagar essas instruções e a gente vai corrigir isso. Mas não agora. Vamos voltar aqui para a classe aluno. E agora, o que a gente vai fazer? Bom, eu quero impedir que a nota seja negativa. O que eu faço? Eu já bloqueei, vamos chamar assim, né? O acesso direto ao atributo nota. A todos os atributos, na verdade. Então, agora eu vou criar um módulo. Esse módulo, eu vou dizer que ele é público, ele não retorna informação nenhuma, quer dizer, ele é void, ou seja, ele realiza uma operação. Esses módulos são operações, também chamado tecnicamente de métodos. Então, esse método que eu vou criar agora, ele vai realizar uma operação, alguma coisa, e eu não quero que ele devolva a informação quando for chamado. Vocês vão entender daqui a pouco o que é esse chamar, né? Esse chamado. Então é como se eu pedisse para alguém escrever o meu nome. Eu passo a informação do meu nome completo e a pessoa vai escrever. E eu não quero que ela me devolva essa informação do nome, porque eu sei, sou eu que estou passando. Então aqui eu vou escrever um método e esses métodos, quando eu quero atribuir alguma coisa, atribuir um valor, eu vou dizer que é um set alguma coisa, uma atribuição. No caso, eu quero set nota, ou seja, atribuir nota. Dentro do parênteses, toda operação, todo método, todo bloquinho desse daqui, parecido com esse, vai ter parênteses, que pode estar vazio ou não. Nesse caso, ele não vai estar vazio. Ele vai ter aqui uma lista de parâmetros. No caso, um parâmetro só. Pode ter uma lista. É apenas um parâmetro. E esse parâmetro, como é set nota, o parâmetro vai ser float nota. Reparem que este nota aqui é um parâmetro, é diferente de nota atributo, inclusive a cor aqui é diferente. Então esse set nota ele vai receber alguma coisa. Quem que recebe? É nota. E aí eu vou dizer o seguinte, eu quero que o atributo nota receba esse parâmetro nota. Só que vejam, ele está atribuindo ao próprio parâmetro o valor passado para o parâmetro. O que eu quero dizer é que nota atributo é esse cara aqui e ele tem uma cor diferente. O IDE ele diferencia atributo de parâmetro.
por exemplo. Olha a cor. E nesse caso é isso que ele está dizendo, né? Está fazendo atribuição ao próprio parâmetro e não é isso que a gente quer. Eu quero que ele, atributo, receba o parâmetro. Como que eu faço? Então existe uma palavra reservada chamada diz. Esse diz, nesse caso aqui, ele vai acessar o atributo nota, veja que ele mudou de cor aqui, ó, que vai receber este cara aqui, ó, o valor que tiver no parâmetro. Uma observação é que esse diz, ele é um objeto representativo da classe que ele está, nesse caso da classe aluno, ele é um objeto. Isso é importante da gente lembrar sempre. Então é isso, o setNota é exatamente isso que a gente fez. Então o setNota recebe um valor, que no caso é nota do tipo float, e passa para o atributo. Resumindo, né? Agora, como que eu faço para devolver um valor? Porque, de novo, lembrando que nota, assim como os outros atributos, estão privativos, ou seja, fora da classe aluno eu não consigo acessá-los diretamente. Vou acessar através desses bloquinhos que eu estou chamando de operações, mais especificamente métodos. Nesse caso, então, eu vou ter um getNota. Get, o que é? Get retorna alguma coisa, tá? Então, veja, eu tenho aqui setNota, aqui getNota. Aqui no setNota ele tem um parâmetro. Aqui, nesse caso, eu tenho que colocar o parênteses, mas não tenho parâmetro, porque é como se eu dissesse alguma coisa. Eu vou dizer o meu nome, eu vou retornar o meu nome. E se eu vou retornar, ele não pode ser void. Eu vou retornar o quê? Não é nome, vou retornar a nota, que é float. E aí vejo que ele deu um erro aqui, que ele não achou o comando return. O que é isso? Eu preciso de um comando dizendo retorne tal coisa, no caso nota. Uma observação aqui, veja que nota ficou da mesma cor do atributo aqui, né? Esse lilás. Eu tenho que colocar o diz. Se você for extremamente rigoroso, coloca, mas não há necessidade agora, porque eu não tenho esse conflito de atributo e parâmetro que eu tinha aqui no setNota. Então agora eu tenho um método que atribui valor para o atributo nota e eu tenho um método que retorna o valor da nota atual. E aí você vai pensar assim, bom, então eu preciso ter um setNota, um setNome e um getNome, preciso de um setRA e um getRA. De uma forma genérica, sim, mas nem sempre. Não é porque eu tenho 10 atributos, então eu vou ter 20 getSet lá, 2 para cada um. Não necessariamente. Nesse caso, eu vou fazer só o setNota e o getNota. Mas todos esses métodos, set, get, eles são chamados de métodos acessores. Agora vamos ver como que a gente usa isso. Eu vou tirar esses dois comandinhos aqui de exibição de nome e RA, por enquanto eu não estou usando. Vou tirar também a instância 2 aqui, né? O aluno 2, instância, lembrando que é um objeto, né? É o mesmo que o objeto. E agora eu vou fazer duas coisas. Primeiro eu vou atribuir uma nota para o aluno 1. Atribuir é setNota. Ah, mas toda a preocupação foi porque eu não posso atribuir valor negativo. Então, se justificou isso para usar o setNota e o getNota, né? Ficou um pouquinho mais trabalhoso agora no nosso código. A gente está evoluindo. Vamos testar aqui agora. Aluno 1 ponto, e aqui eu uso o getNota. Pronto, para retornar alguma coisa. Então, eu vou chamar o setNota, vou passar menos 10. Quem vai receber menos 10? Esse cara aqui, ó. E vai atribuir para o atributo nota menos 10. E depois eu quero imprimir a nota que foi atribuída aqui em cima. Aí eu faço aluno 1, que é o objeto, né?
ponto get nota. E aí eu exibo a nota do aluno, a nota atual. Tá aí, ó, exibiu, menos 10. Quer dizer, mesmo assim ele aceitou. Por quê? Bom, eu criei o módulo, né? O método, ou os métodos, na verdade, né? Mas eu não criei uma regra que filtra isso. Que filtra o quê? Eu não quero nota negativa. Então, vamos colocar o seguinte. Eu vou fazer um if, um filtro. Eu vou dizer assim, se, if quer dizer se, uma condição for verdadeira, aí eu atribuo a nota. Se não, então else, eu não vou atribuir a nota e vou dizer que o valor é inválido. Não é a melhor maneira de tratar valores inválidos, mas eu não vou entrar no mérito disso agora. Aqui, o que a gente vai fazer agora? Eu vou colocar uma condição. Se a condição for verdadeira, atribui a nota. Se a condição for falsa, exibe valor inválido. Então, se nota for maior ou igual a zero e ao mesmo tempo, então existe um operador lógico chamado e. Por quê? Eu tenho duas condições, nota maior igual a zero e, ao mesmo tempo, a nota não pode ser maior que 10, tem que ser menor ou igual a 10. Então, se eu tenho duas condições, se essa condição for verdadeira e essa ao mesmo tempo, então eu atribuo. É como se fosse assim, pensa numa situação, terá aula, a ação, ter aula, somente se professor e aluno estiverem presentes. Tem professor? Tem. Tem aluno? Então tem aula. Tem professor? Tem. Não tem aluno? Não vai ter aula. Não tem professor? Tem aluno? Não vai ter aula. Ou seja, para ter aula, eu preciso das duas condições verdadeiras. Quais? Ter professor e ter aluno. Vou salvar aqui. E agora a gente vai testar novamente. O valor é o mesmo que eu estou atribuindo. Olha lá, ó, na classe cadastro aluno. Tá vendo? Ele deu o valor inválido. Lembra que eu falei? Não é a melhor maneira de tratar, né, valores inválidos dando um print, tá? Porque ele exibe como nota zero, mas eu não atribuí nota. Infelizmente, por enquanto a gente vai deixar assim. Agora vamos testar aqui para uma nota válida, 10, por exemplo. Aí ele aceitou e, lógico, não exibiu a mensagem de valor inválido. Vamos supor que seja, sei lá, 5.4. Lembrando que eu tenho que colocar o F no final aqui, porque senão a JVM entende esse cara aqui como double. E aí não consegue atribuir para um float lá no set nota. Então vamos ver agora. Ok. E 0, né? Também tem que dar certo. Beleza. Então é isso. Como que fica, por exemplo, o nome, o RA? Eu vou fazer mais um, por exemplo, não vou colocar a regra para o nome. Public void set nome, e aí se é set precisa de um parâmetro, no caso, se é nome é string, o parâmetro. Vem aqui e coloco string, nome, e aí eu vou usar o objeto diz que vai acessar nome, que recebe o parâmetro. E a mesma coisa eu faço para get, public, só que agora não é void, string, porque get retorna alguma coisa, get nome, e ao contrário do set nome, get nome não tem parâmetro, e aqui eu só preciso colocar um return nome. Então, só uma conclusão aí, que set e get não são palavras reservadas, mas é um padrão para definir métodos acessores. Set atribui, get retorna. E é isso. Agora eu vou deixar como exercício para que você faça get set para o RA.